Aleluia, louvado seja Deus. Quem recebeu o milagre de Deus, diga glória a Deus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo de número 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Ó Pai amado, Pai querido, meu Deus, nesse momento, ó Deus, nós te glorificamos, porque sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de misericórdia, de favor para com as nossas vidas. E nessa noite, ó Pai, nós invocamos o Teu nome neste lugar. Nós invocamos, Pai, a Tua presença, meu Pai, nesta igreja, no coração de cada irmão e cada irmã que se coloca agora diante do Senhor, ó Pai. Pedimos, ó Deus, a manifestação do Teu poder, da Tua graça, meu Pai, porque é isso que nós precisamos, é da graça, é do favor do Senhor sobre as nossas vidas, meu Pai, porque nós somos fracos, mas quando estamos fracos no Senhor, o Senhor é quem nos fortalece, é o Senhor quem habilita, Pai, as nossas vidas para a vitória, é o Senhor que nos faz ir adiante. Então nesta noite, Pai, toma cada vida, Pai, diante da Tua mão agora, e dirige-nos, Pai, pelas Tuas palavras, dirige-nos, ó Pai, pela Tua vontade. Vai quebrando agora, meu Pai, em nome de Jesus, toda barreira, toda obra da carne, meu Pai, todo impedimento, ó Pai, para que nós venhamos entender a Tua palavra. Nesse momento, nós repreendemos todo o mal e consagramos a nossa vida diante da Tua presença. Pedimos, ó Pai querido, ó Pai amado, a Tua direção. Fala conosco, ó Pai, que a Sua voz se faça ouvir neste lugar, somente a Sua voz, pois assim nós queremos andar, ó Pai, e pela Tua vontade e pelo Teu desejo. Assim pedimos, ó Pai, dirige este culto para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai olhar para o seu irmão e diga assim: irmão, prossiga para o alvo. Importante, quando nós compreendemos o que o apóstolo Paulo está querendo chamar a atenção, porque quando ele escreve esta carta aos Filipenses, ele está escrevendo para pessoas de Deus, pessoas que compunham a igreja do Senhor. Então isso também serve para nós, amém? Essa carta foi não direcionada apenas para a igreja de Filipos, mas foi direcionada também para nós. E quando ele diz assim: irmãos, porquanto a mim julgo que não haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para o alvo nas que estão diante de mim. Avançar para o alvo. Qual é o alvo da sua caminhada cristã? Qual é o objetivo que você tem almejado conquistar na sua vida cristã? Infelizmente existem pessoas que vêm para a igreja no momento de luta, de tribulação, porque ela está almejando uma vitória. Mas é bom que assim se faça, porque quando nós buscamos a Deus, Deus vai transformando o nosso coração e abrindo o nosso entendimento. Mas o apóstolo Paulo está falando de uma coisa muito maior, de uma coisa muito mais grande, que é alcançar uma meta, ou seja, alcançar um lugar a qual ele está caminhando. O apóstolo Paulo estava vivendo nessa terra, mas ele estava com o seu coração firme nas promessas de Deus, que a sua terra não era essa, que a sua vida estava passando por este local, mas a sua habitação final não era essa. Então por isso que ele diz assim: olha, deixo para trás todas as coisas que ficaram, as coisas que estão se passando, vão ficando para o passado, e prossigo para o alvo. No versículo de número 20 ele diz assim: mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele aguardava algo muito grande na sua vida, que era morar com Jesus Cristo, que era estar com Jesus Cristo, na presença de Deus nos céus. É isso que a palavra está nos dizendo, mas a nossa cidade está nos céus.
Nós precisamos compreender que a nossa cidade é no céu. Nós temos que ter dentro do nosso coração um desejo ardente de morar no céu, de estar com Jesus no céu, porque lá será um lugar maravilhoso. É para isso que Jesus nos chamou, é para isso que Jesus morreu na cruz. Não foi apenas para que nós tivéssemos uma vida abençoada, não foi apenas para que a nossa finança, ou a nossa casa, a nossa família fosse abençoada, mas Jesus morreu na cruz, foi para dar salvação para nós em primeiro lugar, foi para que nós um dia pudéssemos morar com Ele nos céus. Mas muitas vezes nós temos esquecido dessa promessa, temos esquecido de olhar para o nosso alvo, que a nossa estada nessa terra, que a nossa estada nessa igreja é apenas porque buscamos morar nos céus. Muitas pessoas têm olhado para essa terra e têm perdido o seu foco. Diga para o seu irmão: irmão, não perca o foco. O nosso foco é Jesus Cristo. Temos que caminhar com Ele, temos que andar firmemente com Ele, porque se começarmos a olhar para esta terra, se começarmos a olhar para este mundo, que o mundo nos oferece, certamente teremos obstáculos em nossa frente, barreiras, na qual nós não conseguiremos passar e nós iremos cair. Temos que cuidar com isso, temos que cuidar com as nossas atitudes, aonde andamos, com quem convivemos, o que fazemos, o que olhamos, o que pensamos, o que sentimos, porque tudo isso vai determinar a nossa caminhada e o nosso final. Abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 14, no versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustando-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Veja bem o que a Bíblia está nos dizendo, o milagre que aconteceu na vida desses apóstolos, porque eles viram Jesus andando por sobre as águas, e no começo eles se assustaram porque pensaram que era um fantasma, mas parando, diante daquela circunstância a qual eles viviam, um momento de tempestade, um momento de luta, talvez eles pensavam naquele momento: poxa, o nosso barco vai a pique, a gente vai afundar, é agora que nós vamos morrer. Era essa a circunstância, o momento a qual eles estavam vivendo. Mas então Jesus vem andando por sobre as águas, e eles olham então e vê aquilo, num primeiro momento pensam que é um fantasma e começam a ficar com medo, mas Jesus diz: acalma, porque sou eu. E aí Pedro então olha para ele e fala: Jesus, se é você, me manda que eu vá até você, que eu quero ir andando sobre as águas. E Jesus olha para Pedro e diz: vem. Quando Jesus olha para Pedro e diz: vem, Pedro tinha duas escolhas a fazer no momento. Ele poderia focar Jesus, ir andando por sobre as águas, como ele começou a fazer. A Bíblia nos narra então que Pedro começou a andar sobre as águas, um grande milagre, uma grande coisa extraordinária Pedro viveu naquele momento, andando sobre as águas. Mas ele começou a andar e ter um foco que era Jesus Cristo. Mas por um momento a Bíblia nos narra, no versículo de número 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E aí nós podemos parar e analisar, por que é que Pedro foi para o fundo? Pedro olhou para uma circunstância humana, uma luta a qual ele estava passando no momento. No começo, no princípio, ele começou a andar pela fé. Quando ele viu Jesus, ele apontou para Jesus e falou assim: não, eu vou para Jesus, porque eu saindo desse barco aqui, andando com Jesus, eu tenho certeza que eu vou ter a vitória, eu tenho certeza que eu não vou me afogar. Ele começou a andar pela fé, ele começou a andar de um momento extraordinário pela fé. Mas, de repente, ele para de andar pela fé e olha e fala assim: poxa, estou andando sobre o mar, estou andando pelo milagre de Deus,
E ele começa a duvidar então daquele milagre, e a Bíblia nos narra que ele começa a ir para o fundo. Pedro começou bem, mas começou terminando mal depois. No mesmo momento que ele estava bem, ele olhou para as circunstâncias da vida, aquilo que o mundo estava impondo sobre a vida dele, e ele foi tendo a sua fé enfraquecida. E aí a Bíblia diz que ele foi para o fundo. Isso nos mostra o quê? Que quando nós paramos na fé, quando nós paramos e olhamos para esse mundo, nós certamente iremos naufragar, nós certamente iremos afundar, porque a nossa vida sem Jesus é derrota, é destruição. Mas quando nós estamos com Jesus, nós temos a nossa vida abençoada, nós podemos andar pelo milagre de Deus. Não fique olhando para as tempestades que vêm sobre a sua vida. Não fique olhando para aquilo que o mundo tenta impor sobre a sua vida. Olhe apenas para Jesus e você terá a vitória. Esse mundo só tem a nos oferecer destruição. Esse mundo só tem a nos oferecer mal. Mas quando nós andamos por Jesus, quando nós andamos olhando para Jesus, é certeza de vitória. Paulo tinha isso bem dentro do seu coração. Paulo tinha isso fundamentado na sua vida e na sua fé, porque ele não olhava para o momento que ele estava vivendo, e ele tinha sim bagagem para falar sobre esse assunto, porque o apóstolo Paulo nada mais, nada menos do que foi apedrejado, quase até ser dado como morto. O apóstolo Paulo teve grandes perseguições, grandes lutas, foi encarcerado, foi chicoteado, foi jogado no cárcere, passou por momentos de luta. Mas quando nós olhamos para a fé deste homem, ele olha assim, olha, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Eu tenho passado por luta, eu tenho passado por dificuldade, mas o meu alvo é a salvação, o meu alvo é morar no céu. É por isso que eu não desanimo, é por isso que eu estou firmemente nas promessas de Deus, porque eu quero alcançar a morada final que é nos céus. Nós não podemos perder o nosso foco. Jesus, quando faz uma oração, abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 14. Jesus ora justamente pelos seus discípulos. Diga assim: eu sou discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E Jesus faz essa oração não apenas para os 12 discípulos que estavam com ele, mas também pelas nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 17, no versículo de número 14. Jesus diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Repita assim comigo: Jesus estava orando por mim. Jesus estava fazendo uma oração para que nós venhamos compreender que nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Porque se você começar a se embaraçar, se você começar a olhar para aquilo que o mundo te oferece, para o pecado, para as coisas boas que esse mundo oferece, você certamente irá se embaraçar na vida cristã. Você certamente perderá o seu foco, como Pedro perdeu, e começou a andar, a olhar não mais olhando por Jesus, mas começou a olhar para o mundo, para os ventos que vinham, para aquilo que o mundo estava dando para ele no momento. E isso é muito perigoso, porque quando nós começamos a olhar para o mundo, certamente nós iremos naufragar. Nós deixaremos Jesus num patamar mais distante, não se aproximaremos mais dele. Porque Pedro, quando caminhava pelas águas, ele estava indo em direção e se aproximando cada vez mais de Jesus. Mas quando olhou para o mundo, se perdeu, ficou longe de Jesus. E Jesus estava orando para que nós venhamos entender hoje que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós temos que buscar uma vida melhor para com Deus. Nós temos que viver uma vida melhor, fundamentada em buscar a presença de Deus na nossa vida e morar no céu com Jesus. Compreenda isso. Não devemos nos prender às coisas materiais dessa terra. Nós temos que ter o nosso coração livre e espontâneo para fazer a vontade de Deus. E quando nós falamos em fazer a vontade de Deus, trago um exemplo aqui para você nesse momento, de ninguém mais, ninguém menos do que Abraão.
porque eu creio que foi um dos homens que mais se desprendeu das matérias dessa terra. Foi um dos homens que teve uma atitude de fé maior do que todos, porque ele é conhecido como pai da fé. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. Bem fácil aí no começo da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Chamado de Deus. Deus tem um chamado para as nossas vidas, que é o chamado sim de sair da nossa parentela, da nossa terra, sair daquilo que esse mundinho tem nos oferecido. Quando Deus faz esse chamado para Abraão, por isso que ele é chamado pai da fé, a Bíblia nos narra no versículo de número 14, que imediatamente, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, a terra de Abraão, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Aí no versículo de número 5, e tomou Abraão Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e viram a terra de Canaã. Ou seja, Deus simplesmente chega para ele e fala assim: ó Abraão, vem cá, você vai deixar tudo que você tem hoje aí. Você vai deixar os seus amigos, seus parentes, a sua casa, e você vai sair para uma terra onde eu estou te mostrando. Veja só que coisa louca. É a mesma coisa que Deus chegar hoje para a sua vida e dizer assim: olha, você vai sair dessa terra que você está vivendo, vai deixar os seus parentes, os seus amigos, a sua casa, e eu vou te mandar para uma terra. Vou te mandar você lá para a faixa de Gaza, pregar para aquelas pessoas que estão se matando, para aquelas pessoas que estão em guerra. Vou te mandar você lá para o território da Ucrânia, fazer uma missão lá. E será que nós, pessoas que estamos buscando fazer a vontade de Deus, será que nós temos um coração pronto para deixar tudo isso? Para deixar tudo aquilo que nós vivemos aqui? Uma igrejinha bonitinha, uma cadeirinha gostosinha, uma casa abençoada que nós temos. Será que nós temos essa atitude que teve Abraão, de deixar tudo, abandonar, abrir mão da sua vida e sair pela vontade de Deus? Não é isso que Deus está querendo da nossa vida hoje. Talvez seja para alguns. Se Deus tem um chamado para você, amém, que obedeça o chamado de Deus. Mas não é sobre isso que eu estou querendo falar, sobre o chamado de missões, mas eu estou querendo dizer a você sobre o chamado que Deus tem na nossa vida. E muitas vezes nós perdemos o foco, começamos a se embaraçar com as coisas dessa terra, e não temos a força que Abraão teve de abrir mão de tudo aquilo que era dele. Abraão tinha riquezas, Abraão tinha família abençoada, Abraão tinha tudo que ele precisava na terra em que ele vivia. Mas pelo chamado de Deus, ele passou então a andar por uma terra e peregrinar, a habitar em tendas. Eu fico imaginando a vida de Abraão, andando e habitando em tendas. Será que é muito bom isso? Vai andando, andando, poxa, vamos parar, hoje nós vamos montar nosso acampamento aqui. E aí vem chuva, aí vem frio, numa barraquinha. Você imagina como Abraão estava, passando por momentos de dificuldade. A Bíblia nos diz um pouquinho à frente, no versículo de número 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. A terra toda estava passando fome, e Abraão saiu do lugar onde ele tinha os boizinhos, onde ele tinha as vaquinhas, onde ele tinha tudo na mão, para fazer a vontade de Deus. Será que você, homem e mulher de Deus, está disposto a fazer a vontade de Deus? Será que você tem um coração sensível e obediente como Abraão tinha, para fazer a vontade de Deus?
Abraão deixou tudo, riquezas, bens, família, amigos, para fazer a vontade de Deus. E será que quando Deus tem pedido para nós renunciarmos o pecado, renunciarmos aquilo que é mal diante da face dele, será que nós temos um coração como o de Abraão para abrir mão daquilo que é pecaminoso, daquilo que é mal? O que Deus está querendo das nossas vidas hoje não é que você saia pelo mundo afora, mas é que você abandone o pecado, que você tenha uma vida santa, que você tenha uma vida diante da presença dele em oração, em busca, uma vida compromissada com Deus em levar a sua palavra, porque como o irmão Danilo disse aqui no começo do culto, que aquele jovem infartou e morreu. Quantas pessoas estão morrendo e indo para o inferno? E muitas vezes tem estado do nosso lado e a gente não tem pregado a palavra de Deus. O desejo de Deus para a nossa vida é isso, que nós tenhamos o compromisso de levar o amor dele. Nós não devemos nos embaraçar com as coisas dessa terra. A Bíblia nos diz que saiu Abraão, a sua esposa e Ló, o seu sobrinho. Veja só um pouquinho mais à frente. No capítulo de número 13, versículo de número 1 diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha com ele e Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Eles andavam juntos, aonde um ia, o outro ia, eles estavam juntos. E tudo que eles conquistaram juntos. No versículo de número 2, diz assim: e ia Abraão, muito rico em gado, prata e ouro. Abraão prosperou de uma maneira tal que tinha muitas riquezas diante dele. Ele tinha gado, tinha prata, tinha ouro, era um homem próspero, tinha sua família abençoada. Quando ele conquistou tudo isso, certamente eu vejo na vida de Abraão que ele poderia ter olhado e falado assim: poxa, conquistei tantas riquezas, conquistei muitas coisas, eu vou voltar lá para a minha terra, vou viver em meio aos meus parentes, vou viver em meio à minha família, porque eu já tenho abastância de bens. Abraão poderia ter pensado dessa forma assim, mas ele estava vivendo pelo chamado de Deus. Repita comigo: Abraão estava vivendo pelo chamado de Deus. Ele não perdeu o seu foco, ele não perdeu o chamado de Deus na sua vida, ele não perdeu e não quis andar pela sua vontade, mas ele quis andar pela vontade de Deus. Mas o seu sobrinho, no versículo de número 7, a Bíblia diz assim: e havendo contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? A Bíblia diz que a abundância era tanta, que os pastores de Ló começaram então a contender com os pastores de Abraão. E aí eles falam assim: poxa, não é bom que a gente fique assim contendendo. Nós somos irmãos, vamos fazer o seguinte: Ló, você escolhe um lugar para você ir, e eu vou para outro. Se você ir para a direita, eu vou para a esquerda. Combinado? Combinado. Aí então, Ló pega e dá uma olhadinha assim. E aí a Bíblia diz no versículo número 10: e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ló parou e olhou assim: poxa, lá está a cidade de Sodoma e Gomorra. Aquela cidade é muito boa, porque lá tem de tudo. Vamos dizer que essa cidade de Sodoma e Gomorra era Las Vegas nos dias de hoje. A cidade que não dorme, a cidade que não para. E ele olhou: poxa, eu quero ir para aquela terra, é para lá que eu quero ir. Então ele pega toda a sua família, todo o seu gado, tudo que tinha, e parte para essa cidade. Ló não estava olhando pela vontade de Deus, Ló estava olhando para a vontade da carne. Porque Sodoma e Gomorra, como todos nós conhecemos pela história, é uma cidade onde imperava o pecado. É uma cidade onde as pessoas não tinham compromisso com Deus e vivia pelo desejo da carne. E a Bíblia nos diz também, no capítulo de número 18, que Deus teve no seu coração
o desejo de destruir essa cidade. Gênesis capítulo 18. Versículo de número 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei com efeito, tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Deus está dizendo para Abraão: ó Abraão, essa cidade tem alguma coisa muito nojenta, algo muito ruim subindo dessa cidade, porque o pecado dessa cidade está cheirando mal diante do meu nariz. Deus começa a olhar para aquela cidade onde Ló escolheu habitar, e começa a ver que só havia pecado, só havia pessoas que não tinham compromisso algum. Ló, andando com Abraão, vivendo a bênção de Deus, quando começou a olhar para aquilo que a terra oferecia de bom, ele quis ir para lá. E quando nós paramos e perdemos o nosso foco, e olhar para aquilo tudo de bom que essa terra nos oferece, nós estamos trazendo destruição para a nossa vida. Nós conhecemos a história, que Ló teve o pecado embutido no seu coração, a família de Ló teve o pecado embutido no seu coração, e a Bíblia então a Bíblia nos narra que Deus manda 2 anjos para destruir aquela cidade. E, infelizmente, a família de Ló era para ser destruída junto, mas Abraão clamou pela vida de Ló, e Deus teve misericórdia. Então a Bíblia nos diz, no capítulo de número 19, no versículo de número 16, ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando fora da cidade, disse: escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e não para toda a campina, escapa para lá, porque o monte, para que não pereçais. Os anjos dizem então à família de Ló: olha, vem cá, sai rapidinho dessa terra, porque nós vamos destruir isso tudo aqui. Estou sendo um pouco rápido, porque chegou o momento de terminar o culto, mas o que eu quero dizer a você é que a família de Ló, a mulher de Ló, estava com seu coração preso naquela terra, naquela cidade, nas coisas que era pecaminosa. E a Bíblia então nos declara no versículo de número 24: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que era nascido em toda a terra. O versículo de número 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal. Ela teve a mesma atitude que Pedro teve. Ela começou a olhar para as coisas dessa vida e dessa terra, e a Bíblia diz que isso então imputou como um pecado para a vida dela, e ela foi transformada numa estátua de sal. Queria que você se colocasse em pé nesse momento, e que você venha colocar a sua vida diante do nosso Deus, que é tão maravilhoso, porque nós estamos numa caminhada com Deus. Jesus tem um chamado para as nossas vidas, que é morar nos céus com Ele. E muitas vezes o pecado tenta bater a nossa porta. Aquilo que é mal, aquilo que o mundo oferece, que talvez para os nossos olhos, para a nossa carne, parece ser bom, tem tentado seduzir a nossa vida, tem tentado nos afastar da presença de Deus. Mas Deus, nessa noite, quer fortalecer a nossa fé. Deus, nessa noite, quer transformar o nosso coração. Feche os teus olhos nesse momento. É o momento de você colocar a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso. Jesus começou uma grande obra na sua vida. Jesus quer limpar o seu caminho, arrancar todas as pedras que vai tentar fazer você tropeçar e parar na sua caminhada com Deus. Não sei qual tem sido a circunstância que tem soprado contrária à sua vida, qual o vento que
talvez seja um pecado, talvez seja uma fraqueza. A mulher de Ló, por olhar para trás, ela se transformou numa estátua de sal, ficou paralisada para o resto da sua vida. E é isso que o diabo tenta fazer com a gente, tenta fazer com que a nossa fé fique paralisada, tenta fazer com que a nossa vida seja destruída. Mas o nosso Deus é um Deus que quebra todas as maldições, é um Deus que abençoa a nossa vida e nos faz prosseguir, porque através do sangue dele os nossos pecados são purificados. Através da presença de Jesus na nossa vida, ele nos faz ir adiante. É isso que nós precisamos continuar caminhando, precisamos continuar com o nosso foco em Jesus. Não podemos nos embaraçar com as coisas dessa terra, mas temos que viver uma transformação constante. A Bíblia nos declara que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele deseja renovar as suas forças, Ele deseja abençoar a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse momento, ó Pai querido, nós te glorificamos, nós te adoramos e te bendizemos, ó Pai, porque Tu és nosso Deus, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Nós declaramos nesse momento, Pai, que queremos prosseguir caminhando para o Senhor. Nós queremos prosseguir, ó Pai, andando contigo, ó meu Deus, até chegar no dia que nós encontraremos contigo nos céus. Tira agora, meu Pai, todo o trabalho, tira agora todo o pecado, toda a maldição, todo o laço do inimigo que tenta travar as nossas vidas. Nós quebramos agora com o poder e a autoridade do nome de Jesus. Faz a tua obra em nós, ó Pai. Manifesta o teu poder, nos dá força, porque nós precisamos de ti, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida, tudo que temos diante do Senhor, e pedimos assim, ó Deus, manifesta o teu poder e continua nos dando força, para que nós possamos estar um dia contigo nos céus. Assim oramos, ó Deus, e entregamos a nossa vida diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Seja Senhor. Podeis assentar. Nós estaremos passando os recados.